Olá, vamos então ao nosso último estudo de caso. A gente vai entender como o comando e o controle podem significar para as pessoas um acesso facilitado às suas emoções negativas. É claro, a gente sempre reforça isso, né? Todas as emoções negativas, elas têm um papel. Então, a gente, quando sente medo, a gente também sente prudência. A prudência é o lado positivo do medo. O lado positivo da raiva é eu brigar com aquilo que não está certo, eu ir em direção aos meus direitos, né? Ou quem sabe até defender o direito de outras pessoas e muitas outras possibilidades de combate positivo, em que eu ganho aquela energia para a ação. E a tristeza? A tristeza nos coloca um certo reposicionamento a respeito das coisas da vida. Se a gente nunca ficasse triste, não apenas a gente não iria chorar as nossas perdas, mas a gente não iria ressignificar as nossas experiências. Então, no espaço de trabalho, às vezes a gente tomar uma direção um pouquinho mais reflexiva pode deixar as pessoas temporariamente tristes, né? Então, nesse último estudo de caso, a gente vai entender como é que a resiliência pode nos ajudar, como que a psicopositiva pode ajudar, sem ficar com aquele óculos cor-de-rosa. A gente pode enxergar o copo meio cheio, né? Mas a gente sabendo que tem um pedaço do copo que não tem água. Então, a gente não precisa necessariamente estar sempre trabalhando as questões positivas como se não houvessem as negativas. Então, qual era o nosso caso? Mais uma vez é um caso real, tá? Que aconteceu com a professora e que ajuda a gente aqui a exemplificar com os temas que a gente trabalhou. Então, a empresa em questão, ela era conhecida como Comando e Controle, não necessariamente, é claro, uma entidade militar, é claro que não é, né? Mas um comando e controle num sentido de que todos eram regidos por normas, procedimentos, indicadores, métricas, sistemas. Muitas empresas necessariamente precisam disso. Eu dou como exemplo a área automotiva toda, né? Que a gente chegou a prestar por muitos anos, eu prestei serviço para a área automotiva, em que você precisa dessa regulamentação até para poder fazer um bom registro e rastreamento dos problemas caso eles aconteçam, né? É toda uma cadeia aí de fornecedores que precisa ser monitorada. Então, vamos imaginar que é uma empresa mais ou menos dessa área, dessas áreas extremamente regulamentadas. A desmotivação das pessoas nessa empresa estava evidente, bastava você andar pelos corredores, você via. Muitas vezes, essa evidência aparece em indicadores de recursos humanos, em absenteísmo, em turnover, né? Aquela empresa que ninguém mais para trabalhar por muito tempo, porque não compensa. As pessoas dizem assim, eu vou me embora dessa empresa porque eu preciso cuidar da minha saúde. Eu vou cuidar da minha vida, não vou ganhar tanto talvez, caso ganhe bem, né? Porque não vale todo esse estresse que eu estou passando. Tá? Então, mas ao mesmo tempo que se percebia esse mal-estar, o RH diz isso, eu sei que temos um mal-estar, mas a gente não tem clima para começar um trabalho. Essa é diferente da outra que a gente viu antes, no outro estudo de caso. Porque dessa vez as pessoas não estavam sendo cobradas para trabalharem esse mecanismo de comando e controle. E não havia interesse das lideranças em colocar um jeito diferente de trabalhar, né? Isso também acontece muito comum, de achar que quanto mais medo as pessoas vão ter, mais elas vão estar motivadas, a motivação com base no reforço negativo. Infelizmente, ainda é a realidade de muitas empresas brasileiras. Se acreditar que o reforço negativo garante por muito tempo produtividade, quando é exatamente o contrário. Pessoas felizes não incomodam. Escutei isso esses dias de uma gestora de RH. E é verdade. Pessoas felizes trabalham bem e conseguem desempenhar o melhor que podem. Pessoas infelizes não conseguem trabalhar juntas. Então, esse nosso case aqui está bem difícil, porque é uma situação que as lideranças apoiam o comando e controle, um certo exercício de perseguição daqueles que erram ou de procurar os bodes expiatórios.
Então, nos últimos 2 anos, essa empresa, ela se viu de cabeça para baixo. Todo mundo sabe que na pandemia foi um horror o que aconteceu com muitas empresas também, do ponto de vista do que fazer com seus comandos. Porque vieram os protocolos sanitários, com as mudanças radicais. A empresa não teve como resistir, claro, teve que entrar nessa, né? Novos controles foram implementados. Quando alguém achava que já tinha encontrado um jeito de trabalhar, mudava de novo, né? Tinha que se fazer essa adaptação. Monitorar à distância os funcionários era uma coisa bastante difícil e as pessoas começaram a criar controles, inclusive, para o trabalho à distância. A gente viu isso acontecer em muitas empresas também, o que só gera um clima de desconfiança. Você exigir que a pessoa esteja na frente da tela para acreditar que ela está trabalhando, né? Então, o que era o desafio aqui de vocês? Você havia recém concluído essa formação, você tinha descoberto, fez aqui o nosso curso maravilhoso de emoções positivas em que a gente trabalhou isso, e te disseram, tá, mas e agora, né? Como é que você vai conseguir passar para as pessoas essa possível nova realidade? Como é que você convence as pessoas de que a resiliência, as emoções positivas podem fazer a gente melhorar a nossa resposta às adversidades? Como você faz para as pessoas não te chamarem de Poliana? Lembram da Poliana do jogo do sorriso, né? De eu sempre acreditar que tudo pode dar certo. Então, para você não ser xingado de Poliana, como é que você faz para conseguir trazer as emoções positivas na pauta e você evitar que as pessoas sigam esse caminho de emoções negativas, de medo, de raiva nas respostas? Primeira coisa, né? A gente vai, para poder trabalhar, ter que ter uma diferença na relação com a liderança. Então, antes da gente ir para a solução, eu acho importante dizer isso. Se esse nosso caso, mesmo com a pandemia, a gente não tivesse o apoio das lideranças, a resposta minha é não há o que fazer, né? Então, quando você tem líderes que não conseguem perceber o valor de trabalhar as pessoas, ainda não pensem na abordagem, trabalhar as pessoas fica muito difícil de fazer alguma coisa. Então a gente deu aqui um apoio para o case poder acontecer, né? Então os diretores percebem que alguma coisa diferente precisa ser feita. A rotatividade está aumentando. Então antes era nos níveis operacional e administrativo, mas agora cargos de liderança estão ficando vagos. Até os líderes não estão aguentando mais. Então eles estão dispostos, os diretores, você tem aí uma abertura para trazer, faça alguma coisa aí do que você aprendeu, né? E eles desejam um plano de ação focado na retenção de lideranças da empresa. Nós temos aqui 2 possibilidades que a gente traz para ir em direção a essa nova forma de ver as coisas, a trazer a positividade como parte do trabalho de gestão de pessoas, a incentivar os líderes a promoverem funcionários mais felizes, a promoverem relações de melhor confiança, tá? Então, que assuntos a gente poderia trazer? Era para vocês descreverem em tópicos, melhor ainda, linhas gerais de como é que você trabalharia isso com gestores, ou seja, se vocês imaginam fazer um workshop, se vocês imaginam fazer rodadas de aprendizagem, se você poderia trabalhar, quem sabe, grupos de líderes. Em algumas empresas a gente faz isso, né? A gente faz agrupamentos, a gente pega setores de uma determinada temática, a gente pode trabalhar os pares de líderes. Aqui é uma coisa que seria bem legal de trazer de resposta, então de pensar num grupo para os líderes apenas, não para funcionários, os seus pares, depois começar a trabalhar a relação líder-liderado, de repente dar algumas tarefas para esses líderes. Então aqui a prof já começa a imaginar até coaching sistêmico de possibilidade. Mas eu trouxe aqui algumas resoluções mais simples desse nosso case, tá? 2 atividades que poderiam ser. Primeira coisa é a sensibilização. Então, se você está lidando com uma empresa que ela não se sensibiliza para a questão da inteligência emocional, das práticas de psicologia positiva, você precisa trazer essa sensibilização. Então, falar da importância das emoções positivas, de que emoções como gratidão, como confiança, que é o estado de esperar o melhor do outro, como isso é fundamental para estabelecer aí relações mais empáticas.
de como essas práticas de comando e controle acabam despertando as nossas sentinelas, as nossas síndromes aí de Gabriela, que a gente diz, né, de que as pessoas acham que sempre foi assim, nunca vai mudar, e Gabriela, essa é uma máxima que a gente usa nas empresas. Então, vai despertando medo, vai despertando angústia, vai despertando fazer mais do mesmo e até mesmo reclamar da empresa, reclamar do chefe nas rodas de corredor. Aquela coisa de que eu pelo menos vou ter a catarse de falar mal e de como isso tudo vai intoxicando o ambiente para todo mundo trabalhar. Isso vai levando a estresse, isso vai levando a alta rotatividade. Então, a sensibilização mostraria o que acontece e o efeito nos indicadores da empresa, especialmente aqueles que gostam muito de falar de que trabalhar com controle traz resultados, controles excessivos, né, como a gente está falando, que é isso que traz resultados. Você precisa mostrar o outro lado. Você precisa mostrar o que você perde na empresa por manter esse tipo de controle. Também podia ser incluída nessa pauta, além das emoções positivas, a questão da resiliência, de como é importante promover a autonomia das pessoas, de como é importante promover o bem-estar. Pessoas felizes não dão trabalho. Eu gosto dessa porque já é de quem gosta de uma briga, né? A pessoa assumiu que vendo o outro mais feliz, as coisas são mais fáceis de se conduzir, né? Então essa é uma possível resposta. Qualquer coisa com a palavra sensibilização ou de retomada de consciência daquilo que está acontecendo. Uma segunda opção que vai mais na direção do que a gente chama de coaching sistêmico, né? Que é o coaching com grupos, seria com os líderes, como eu havia comentado. Então, em função da importância do contágio emocional, de como eles são aqueles que mais proporcionam esse contágio da liderança, são os que mais nos contagiam, porque são eles os modelos do que está a seguir, começaria por eles. Começaria com essa sensibilização já focada neles. Aliás, não mais só sensibilizar, colocá-los para ação. Então, ter tarefas para eles fazerem nos seus setores. Fiz recentemente isso numa empresa, é impressionante como traz resultados. Quando as tarefas são compartilhadas, geralmente os líderes gostam mais de fazer o coaching em grupo, né? Outra coisa, se permitissem lá pelo 3º, 4º, 5º encontro, práticas de relaxamento, práticas de mindfulness, que podem ser introduzidas a todos os gestores interessados. É isso então, pessoal. Bons estudos!